Bom dia a todos. Mais uma coletiva importante da Prefeitura da cidade de São Paulo, junto com a Secretaria da Saúde, no que concerne a questão do enfrentamento à Covid-19. Queria iniciar aqui cumprimentando nosso secretário municipal da Saúde, secretário Edson Aparecido, também o nosso secretário de Comunicação, Marcos Simval, nosso querido secretário adjunto de Saúde, Dr. Zamarco, nossa secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Sandra Sabino, está aqui a minha Sandrinha, Luiz Arthur Vieira Caldeira, nosso coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Maiara Martining, que é a diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, doutora Paula Bisordi Ferreira, que é a nossa coordenadora do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, cumprimentar todos os amigos da imprensa, senhoras e senhores, e ao cumprimentar todos da imprensa, reiterar mais uma vez nosso agradecimento por todo o trabalho, cobertura, levando as informações da Prefeitura de São Paulo para a população. Muito importante todo o apoio e a forma como vocês têm conduzido e têm contribuído muito com a cidade. Como todos sabem, a gente vem nessa discussão com relação à questão do uso da máscara, com relação à questão do processo de vacinação, com relação a todo o nosso enfrentamento à Covid-19, ao oferecimento de leitos de enfermaria e de UTI, e esta coletiva, ela ocorre por conta da necessidade de apresentar a vocês, como eu já havia combinado na nossa coletiva anterior, de que no dia 10, a Secretaria de Saúde me apresentaria o novo estudo sobre a questão do uso das máscaras na cidade de São Paulo. E assim foi feito, a Secretaria fez os estudos e irá apresentar agora a todos vocês, lembrando de forma muito enfática qual é o comportamento, como continuará sendo o comportamento da Prefeitura de São Paulo com relação a todos os aspectos que envolvem a questão do enfrentamento à Covid-19, que é escutar a saúde, escutar a ciência, fazer as ações baseado na análise técnica dos nossos técnicos da Secretaria de Saúde, a qual eu reitero aqui, eu sempre tenho falado com muito orgulho, e até que a população de São Paulo todos saibam, e queria reiterar, da qualidade de comprometimento, da ação dos nossos técnicos da Secretaria de Saúde, a capacidade técnica, compromisso com a cidade, que eu queria já mais uma vez aqui agradecer a todos da Secretaria de Saúde e compartilhar com toda a população, né, o quanto vocês têm uma equipe técnica da Secretaria de Saúde comprometida, dedicada e muito competente. Esse trabalho que eles vão estar apresentando hoje vai ficar disponível com total transparência, qual é a metodologia, quais são os dados que foram utilizados, qual foram a dinâmica dos estudos e, por fim, a conclusão com relação ao que a Prefeitura de São Paulo recomenda para a população de São Paulo. Lembrando que nós sempre agimos dessa forma, escutando a saúde, e nós fomos acertando. Hoje a cidade de São Paulo é a capital mundial da vacina, nós estamos com dados hoje muito melhores do que há pouco tempo atrás e caminhando para ter dados ainda cada vez melhores nos próximos dias, muito disso porque a população de São Paulo compreendeu, acredita e está seguindo as orientações da Prefeitura de São Paulo. Então nós somos exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo com relação à questão de enfrentamento à Covid, respeito à vida e salvar e proteger a vida das pessoas. Então vamos dar início, passar para o secretário de Saúde, Edson Aparecido, que vai dar aí o encaminhamento. Bom dia, prefeito, bom dia a todos. Como havia o prefeito se comprometido já há mais de um mês, quando apresentamos o primeiro estudo em relação à questão da utilização das máscaras na cidade de São Paulo, dia 10, então, ficamos de apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, através do seu núcleo de doenças agudas transmissíveis, o novo estudo, então, para tomada de decisão aqui na cidade de São Paulo.
nós optamos em fazer, inclusive, um estudo muito mais aprofundado, que na realidade é um plano de flexibilização de medidas não farmacológicas, né, que vai ter como pontos principais, né, primeiro, a avaliação dos indicadores de nível de transmissão da Covid-19 na cidade, a doutora Paula vai explicar isso, e também os indicadores da avaliação dos indicadores da assistência de saúde na cidade. Isso vai compor um plano bastante sólido, bastante robusto, que nos fez tomar a decisão, não só neste momento, em relação à questão da utilização das máscaras, mas também termos uma previsibilidade em função dos números que a pandemia deve alcançar nas próximas semanas aqui na cidade de São Paulo, sobretudo com os números acumulados positivos que temos tido nas 2, 3 últimas semanas. Então, prefeito, vou passar a palavra para a doutora Paula, que vai fazer então a apresentação de todo este plano, de todo esse estudo, para que a gente possa então anunciar essa perspectiva, não só a decisão de hoje, mas a perspectiva de como vamos tratar essa questão das medidas não farmacológicas, em particular o uso da máscara pela população da cidade de São Paulo. Então, doutora Paula. Obrigada, secretário, prefeito, bom dia a todos. Nós vamos apresentar para vocês esse plano, né, de flexibilização para as medidas não farmacológicas, que foi elaborado baseado em orientações da Organização Mundial da Saúde, considerando diversos indicadores, tanto epidemiológicos quanto assistenciais, para que a gente tome aí as decisões embasadas nos dados que a gente tem hoje no município de São Paulo. Então, em relação ao plano, como todos sabem, as medidas de controle da Covid-19, essas medidas não farmacológicas, foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, né, como medidas importantes para o controle da doença. Entre elas estão o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e as medidas direcionadas aos casos suspeitos, confirmados e também aos contatos, como isolamento dos casos, né, suspeitos e confirmados, e a quarentena dos contatos desses casos. Essas medidas não farmacológicas, elas são importantes para o controle da doença, né, para a transmissão do SARS-CoV-2, e, se bem utilizadas e indicadas, elas permitem que a gente tenha uma retomada gradual das atividades, né, econômicas por vários setores e um retorno seguro também do convívio social. Então, para orientar as nossas decisões sobre essas medidas de controle durante a pandemia, nós avaliamos 2 grupos de indicadores. Nós temos uma avaliação de indicadores de níveis de transmissão da Covid-19, que são indicadores epidemiológicos, e uma avaliação de um grupo de indicadores com dados da assistência, para a gente entender também a resposta, né, que a gente consegue dar aí à pandemia no município. Em relação aos níveis de transmissão, então, há uma classificação que também foi feita pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente pode classificar os níveis de transmissão em um determinado local em nenhum caso ativo, então, se a gente não teria nenhum caso, né, ativo de doença no último mês aí no município. Uma situação em que a gente tivesse apenas casos importados ou esporádicos nos últimos 14 dias. Uma situação onde a gente tivesse apenas clusters de casos, né, pequenos surtos de casos bem delimitados nos últimos 14 dias. E a classificação dos níveis de transmissão comunitária, onde o nível 1 de transmissão comunitária significa uma baixa incidência de casos adquirido localmente. O nível 2 de transmissão comunitária significa uma incidência moderada de casos. O nível 3 significa uma alta incidência de casos no município nos últimos 14 dias. E o nível 4 de transmissão comunitária significa uma incidência muito alta de casos no local em que nós estamos avaliando. Para que a gente consiga determinar qual é o nível de transmissão comunitária da Covid-19 no município de São Paulo, nós vamos avaliar, então, esses indicadores epidemiológicos. São 3 indicadores, inicialmente, que nós estamos avaliando. Um deles é a taxa de hospitalização, o registro, né, de novas síndromes respiratórias agudas graves hospitalizadas por Covid-19 por semana, por 100 mil habitantes, né, uma taxa. A taxa de mortalidade é o número de óbitos atribuídas ao Covid-19 por 100 mil habitantes, também por semana. E a incidência de novos casos, então os novos casos confirmados de Covid-19 por 100 mil habitantes por semana.
para que a gente possa atenuar as oscilações que são comuns de acontecer, né, semana a semana. A gente faz o cálculo desses indicadores considerando a média das últimas 2 semanas epidemiológicas avaliadas. E para cada indicador, existem faixas aí, né, existem metas determinadas pela OMS para que a gente classifique os níveis de transmissão comunitária. Nós marcamos, então, o nível 1 como verde, né, o nível de transmissão comunitária 2 está sinalizado em amarelo, o nível 3 em laranja e o nível 4, que seria o de muito alta incidência, em vermelho. Lembrando que a gente, para confirmar esses níveis de transmissão, então, no município de São Paulo, para cada indicador, o nível só pode ser confirmado depois que a gente estiver por 4 semanas na mesma categoria. Esses indicadores vão ser avaliados semanalmente, considerando, então, a média das 2 semanas epidemiológicas anteriores. E nós podemos também utilizar informações adicionais e outras informações epidemiológicas para nos ajudar aí, né, rotineiramente na classificação e na tomada de decisão. Então, nesse primeiro gráfico, nós trouxemos a distribuição dos coeficientes de incidência de Covid-19 por semana epidemiológica, né, de início dos sintomas no município de São Paulo, e uma série histórica desde o início da pandemia. Cada barra do gráfico significa, então, uma semana epidemiológica, e estão marcadas as cores, né, para sinalizar os níveis de transmissão comunitária e como isso evoluiu durante todo o período da pandemia. Hoje, nós estaríamos, em relação à incidência total de casos, no nível 3, caminhando já para um nível 2, né? Então, ali entre as barrinhas laranjas e amarelas. E nós fizemos também uma projeção, né, um exercício aí de projetar um cenário, para nós entendermos como seria esse comportamento nas próximas semanas. E considerando esse cenário, nós poderíamos, então, atingir um nível 1 de transmissão comunitária para esse indicador na primeira quinzena de dezembro, nas 2 primeiras semanas de dezembro. No próximo gráfico, nós trouxemos a distribuição dos coeficientes de incidência de síndrome respiratória aguda grave hospitalizada por Covid-19, também segundo semana epidemiológica aí de início dos sintomas, e também marcados no gráfico os nossos níveis de transmissão e a evolução durante toda a pandemia. Para esse indicador, nós já teríamos aí nas últimas semanas uma classificação de um nível de transmissão 1, né, transmissão comunitária nível 1, que é o que está marcado em verde no gráfico. Para esse indicador, isso já foi atingido. No próximo gráfico, nós trouxemos a distribuição dos coeficientes de mortalidade por Covid-19, também por semana epidemiológica, e da mesma forma, nós marcamos aí, né, por cores, em cada semana epidemiológica, como que foi a evolução desses níveis de transmissão durante todo o período da pandemia. Nós estaríamos hoje, então, num nível de transmissão 2 para esse indicador, mas fazendo também esse exercício de projetar um cenário, estaríamos nas próximas semanas entrando, então, numa classificação já de um nível de transmissão 1 para esse indicador do coeficiente de mortalidade. Na avaliação geral, então, desses 3 indicadores que nós consideramos como indicadores epidemiológicos, nós teríamos ainda a incidência, então, total de casos no nível de transmissão 3. As novas SRAGs hospitalizadas já teríamos atingido o nível de transmissão comunitária 1 e para a mortalidade estaríamos no nível de transmissão 2. Para que a gente calcule, né, uma nota final, uma avaliação geral para esses indicadores, nós atribuímos pesos para cada um desses indicadores, sendo que os maiores pesos estão relacionados à mortalidade e à incidência dos casos hospitalizados. Então, com essa avaliação, nós estaríamos hoje, para esses indicadores epidemiológicos, no nível de transmissão 2 no município de São Paulo. Também avaliamos um conjunto de indicadores da assistência. Então, esses são 3 indicadores que nós consideramos: a letalidade de SRAG por Covid-19, as novas internações por Covid e as solicitações de vagas de UTI para Covid-19. Para esses indicadores, né, da assistência, eles podem ser classificados em 3 níveis: adequado, moderado e limitado. Nós consideramos adequado uma tendência de queda para esses indicadores, moderado quando eles estão estáveis e limitado quando há uma tendência de aumento. No primeiro gráfico, nós trouxemos, então, as informações da distribuição das taxas de letalidade de SRAG por Covid-19 no município de São Paulo, comparando as médias móveis aí de 5 e 7 semanas
para que a gente possa entender em que momentos que a gente estaria em estabilidade, ou com aumento das taxas de letalidade, ou em diminuição. No momento, a situação atual é de uma estabilidade dessas taxas de letalidade de Covid-19, o que colocaria esse indicador aí classificado como moderado. No próximo gráfico, nós trouxemos a distribuição das médias móveis de 7 e 21 dias das novas internações por Covid-19, também avaliando, né, as tendências de estabilidade, aumento ou queda desse número de internações. E hoje nós estaríamos, então, numa situação de estabilidade já com tendência de queda, classificando, então, esse indicador como adequado. E o próximo indicador relacionado aos dados da assistência são as solicitações de vaga de UTI, né, de Covid-19, que também hoje estariam numa situação adequada quando a gente avalia aí as tendências do comportamento desse indicador com os últimos dados do município. Então, resumindo os indicadores aí assistenciais, nós teríamos as novas internações classificadas hoje como adequado, as solicitações de vaga de UTI também classificadas como adequado, e a letalidade de SRAG por Covid, classificada com um nível moderado. Nós também atribuímos, então, pesos para esses indicadores, sendo que a letalidade tem um peso maior, né, já que nós estamos vendo uma fotografia da evolução dos óbitos de Covid no município. Então, os indicadores assistenciais hoje estariam classificados como moderados no município de São Paulo. Além disso, nós avaliamos também um indicador complementar para esse plano, que é a vacinação no município de São Paulo. Em relação à vacinação, nós temos hoje, para o esquema completo na população adulta, 96,3% de cobertura, e para os adolescentes, uma cobertura de esquema completo de 19,2%. Para que a gente avaliasse, então, isso como um indicador, nós calculamos a cobertura do esquema completo para toda a população elegível, considerando os adultos e também os adolescentes. No momento, a gente teria, então, uma cobertura de 89,8%, né, quase 90% de cobertura para toda a população elegível, e a meta para esse indicador, para que a gente pudesse considerar que ele está num nível adequado, seria a gente atingir uma cobertura de 95% de esquema completo para a população elegível, que é para a gente, então, uma cobertura bastante segura, um índice bem alto de proteção para a população. Em relação à vacinação, nós também fizemos, então, uma projeção do cenário para os próximos dias, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está com quase 90% hoje de cobertura de esquema completo para a população elegível para vacinação, e se continuarmos no mesmo ritmo de vacinação, poderíamos atingir os 95% de cobertura de esquema completo em torno do dia 5 de dezembro, agora de 2021. Finalmente, depois de avaliar, então, todos esses indicadores, né, esses dois grupos de indicadores, nós relacionamos esses indicadores, então, os níveis de transmissão dos indicadores epidemiológicos e os indicadores assistenciais, numa matriz de risco, para fazer a classificação final da situação do município nesse momento. E, nesse momento, o município, então, estaria classificado como situação 2, que é o que está marcado em amarelo aí na tabela, no slide de vocês. Nós vamos falar agora um pouquinho das orientações em relação a cada situação, né? Então, a situação 1, que seria a situação mais confortável para o município de São Paulo, a gente teria, então, quando a gente chegar, né, atingir essa situação, isso significa que a epidemia estaria controlada por meio de medidas eficazes, né, em torno dos casos, e dos casos e contatos. Teríamos uma ênfase, então, dada na questão da identificação rápida dos casos suspeitos, isolamento desses casos, investigação dos casos, monitoramento e rastreamento de contatos. A recomendação de, sempre que possível, evitar ambientes com aglomeração, né, e medidas de controle não farmacológicas. E na situação 1, a gente recomendaria, então, com base em todos esses indicadores aí da Organização Mundial de Saúde, que o público, em geral, utilize, então, a máscara em ambientes fechados, como, por exemplo, em lojas, em locais de trabalho compartilhados, em escola, no transporte público, ou em ambientes externos, abertos, onde pode ocorrer alguma aglomeração de pessoas. Nessa situação, então, quando a gente chegar na situação 1, a máscara pode ser desobrigada em ambientes externos, onde não ocorra aglomeração de pessoas.
Na situação 2, que é a situação que o município se encontra no momento, a gente reforça, então, todas essas medidas que já comentamos para a situação 1. Além disso, reforçamos a proteção aí dos mais vulneráveis clinicamente, então a gente tem a aplicação de medidas de prevenção e controle para populações mais vulneráveis, especialmente para as instituições de longa permanência. Reavaliando, então, também a atividade de rastreamento e monitoramento de contatos, que é uma atividade essencial nesse momento da pandemia, e ela deve ser priorizada, né, também para os casos confirmados e para surtos em locais fechados. E na situação 2, que é a situação que o município vive no momento, a gente recomenda ainda a manutenção do uso de máscara obrigatório na comunidade, bem como as demais medidas não farmacológicas de controle, né, e o uso de máscara aí, tanto em ambiente externo quanto em ambientes fechados. As situações 3 e 4 são situações aí que têm maior restrição, mas que o município já passou, né, já venceu essas situações de maior restrição. Estamos no momento na situação 2, caminhando então para a situação 1 no município de São Paulo. Obrigada. Bom, prefeito, como então foi aqui colocado pela doutora Paula, o estudo realizado pela Vigilância Sanitária, com esse plano bastante sólido dos indicadores, quer sejam os indicadores da pandemia, quer sejam os indicadores da assistência, nós mantemos a utilização da máscara no município de São Paulo, devendo fazer, até com as projeções que a doutora Paula aqui já colocou em relação a esses indicadores, para o início do mês de dezembro, né, num intervalo de 4 semanas, uma nova avaliação, então, para o início do mês de dezembro, com os indicadores que seguramente a cidade poderá alcançar. Então, nesse momento, o estudo que o senhor nos pediu, a Vigilância e a Secretaria Municipal de Saúde indica a manutenção do uso da máscara para os ambientes que aqui a doutora Paula relatou. Alguma consideração, doutora Maiara? Podemos ir para as perguntas? Ok, então. A pergunta do jornalista Cleiton Freitas, do jornal Agora. A adesão à D2 da vacina está lenta entre o público de 12 a 17 anos. Ele diz que está em torno de 18%, mas a gente viu na apresentação que está um pouquinho acima. A Prefeitura de São Paulo prepara alguma ação diferente para divulgar que o prazo já foi reduzido de 12 para 8 semanas? E se também está sendo avaliado levar o imunizante a pontos diferentes, como escolas, por exemplo? Passar para o secretário Edson responder, mas só aproveitar a pergunta, fazer dar uma ênfase, né? A cidade de São Paulo, a população de 12 anos a 17, nós estamos com 100% desse público com a primeira dose, muito diferente de muitas capitais do mundo. Então, agradecer e parabenizar a nossa juventude, mas fica a resposta para o Edson com relação à segunda dose. Bom, nós tivemos essa questão da população, não só a população também adulta, jovem, de 18, 19, 20 anos, mas agora, quando aplicamos a D1, também na população jovem, adolescente com mais de 12 anos, no primeiro momento tivemos também alguma dificuldade, e depois, obviamente, a adesão foi maciça. Nós iniciamos a vacinação de primeira dose no dia 6 de setembro para essa população, e a vacinação de segunda dose no dia 1º de novembro, então, há exatamente 9 dias. Nós acreditamos que nós vamos ter uma aceleração desta vacinação, desta população. Não é necessário, neste momento, ampliarmos os níveis, né, os locais de vacinação. As nossas unidades, as UBS e também os drive-thrus que ainda funcionam, dão perfeitamente conta disso. Estamos fazendo, a Prefeitura, um trabalho grande de comunicação, né, através de televisão, de rádio, de rede, exatamente alertando aos pais, né, essa população tem que estar sempre acompanhada, alertando os pais para essa necessidade. Uma outra eventual dificuldade é que na carteirinha de vacinação desta população, ela obviamente tem o registro de 12 semanas, hoje não é mais, agora já são 8 semanas, por isso que inclusive a campanha de comunicação que está sendo feita para alertar aos pais que inclusive o prazo, né, estabelecido inicialmente, ele foi alterado. Então nós acreditamos que esse volume de vacinação de segunda dose
para a população acima de 12 anos, ela vai, sem dúvida nenhuma, adquirir rapidamente a velocidade que adquiriu quando administramos a primeira dose. Dando sequência, a jornalista Ana Paula Rodrigues, da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura planeja alguma ação especial para o fim do ano por causa da Covid? Alguma medida, por exemplo, em terminais de ônibus e ampliação da exigência do comprovante de vacinação? Bom, nós, o ano passado, inclusive, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, fez um alerta em novembro, exatamente em função das festas de final de ano. O estudo que nós acabamos de apresentar, obviamente, nós vamos, no início de dezembro, inclusive, ter uma radiografia, uma fotografia muito mais precisa. E é essa fotografia do início do mês de dezembro que o plano de flexibilização vai nos apresentar, que a gente deve indicar medidas ou não em relação às festas do final de ano. De qualquer maneira, né, como disse a doutora Paula, as medidas não farmacológicas ainda são importantes, né? Se possível, as pessoas não se aglomerarem, isso tem um papel importante. Então, por enquanto, não. Por enquanto, nós vamos aguardar o desenrolar, né, dos indicadores que vão chegar até o início de dezembro, para aí, eventualmente ou não, dar algum indicativo de medida sanitária para a população. Jornalista Guilherme Seto, da Folha de São Paulo. Além do dia 8, que foi anunciado pelo governo do estado, em quantos dias houve 0 mortes na capital paulista? Quantos dias seguidos com 0 mortes são necessários para que o índice de mortalidade em São Paulo chegue a 0? Quem está acompanhando isso? A doutora Sandra, né? Pode responder. Obrigada, prefeito. Obrigada, secretário. Aqui no município de São Paulo, nós não tivemos ainda nenhum dia com 0 óbito. Nós registramos o óbito no nosso sistema por data de ocorrência do mesmo. E sempre aguardamos em torno de 8 dias para que esse dado seja formalizado para divulgação. Nós tivemos aqui nos últimos dias, dia 7/11, nós tivemos 5 óbitos, dia 8/11, 5 óbitos e dia 9/11, 2 óbitos. Lembrando que estes números ainda não são os definitivos. Nós teremos acrescido aí alguns óbitos que porventura possam subir no sistema ainda. Entretanto, a situação atual da capital é, de fato, a melhor de todo o período pandêmico com relação às mortes por Covid, e nós estamos caminhando certamente para o dia em que teremos 0 óbitos. Obrigada. Doutora Sandra, nós ficamos alguns dias com um óbito, né? Um óbito, tivemos alguns dias com um óbito, mas 0 ainda não chegamos. Dando continuidade, jornalista Lucas Schroeder, da CNN Brasil. A Prefeitura de São Paulo avalia a necessidade de administrar uma 3ª dose nas pessoas abaixo dos 60 anos que não possuem comorbidades e também não sejam imunossuprimidas. Bom, nós vamos seguir, Lucas, obviamente, as orientações e o planejamento do PNI, do Ministério da Saúde, até porque os instrutivos, eles vão ser emitidos, e segundo, a gente não pode avançar em qualquer contingente da população, mesmo para aplicação de 3ª dose, caso o Ministério não nos envie, né, as doses das vacinas, dos imunizantes. Então, neste momento, nós não temos nenhum planejamento para poder avançar na imunização de 3ª dose, da dose de reforço, na população abaixo de 60 anos. O prefeito Ricardo Nunes solicitou ao ministro a questão de avançarmos rapidamente a vacinação de professores e também de funcionários da área da educação. Aqui nós demos a dose de reforço para aqueles funcionários que trabalham em cemitério, que são uma população bastante vulnerável, mas não conseguimos aí partir para contingente mais populosos, exatamente porque dependemos do recebimento de vacinas. Os imunossuprimidos, nós já iniciamos o processo de vacinação, junto inclusive com os idosos acima de 60 anos. Agora, o jornalista Vinícius Passarelli, da Rádio CBN, a pergunta dele já foi aqui esclarecida, no entanto, talvez valha a pena um reforço.
Ele pergunta se a obrigatoriedade para o uso de máscaras continua tanto em ambientes abertos quanto ambientes fechados. Bom, os estudos eles vão apontar para nós exatamente, dentro do plano que nós acabamos de apresentar, as condições ideais para que a gente possa, inicialmente, flexibilizar a não utilização de máscara em ambientes abertos, né? Nós não discutimos ainda condições de fazer a substituição, a não utilização da máscara em ambientes fechados, né? O tempo todo, o estudo que foi feito, mesmo em outros países, sempre foi dos ambientes abertos. Nós não temos mais perguntas, prefeito. Ok, então está esclarecido o estudo apresentado com os dados técnicos. Queria só reforçar que, como vocês observaram nos estudos da Secretaria de Saúde, nós estamos caminhando muito bem, muito bem. É preciso continuar seguindo a orientação da Prefeitura, é preciso ir tomar a segunda dose, é preciso continuar com as máscaras. Não vamos esmorecer agora, falta pouco, bem pouco, para a gente entrar na fase verde e ter uma situação muito mais confortável ainda. Muito obrigado a toda a população de São Paulo, que de uma forma exemplar aderiu à vacina, tem tomado os seus cuidados, tem feito tudo aquilo que a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Saúde, tem recomendado. Muito obrigado aqui a doutora Paula, doutora Maiara, doutora Sandra, secretária Desaparecido, toda a nossa equipe da Prefeitura de São Paulo, mas de uma forma muito especial a Secretaria da Saúde, que tem feito esse trabalho mais à frente de toda a Prefeitura aqui, né, com relação à questão do controle da Covid-19. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa dia ainda, bom dia, boa tarde, fiquem com Deus e vamos vencer. Um abraço.